Então, crianças, vamos continuar nosso estudo, né? Uma alegria sempre. Eu adoro essa palavra, alegria, porque ela define muito a vibração espiritual que a gente quer alcançar na nossa vida. E a alegria é um padrão de conduta mental, emocional, muito bom, muito forte. Dizem que a diferença entre a alegria e a felicidade é que a felicidade ela sempre vai depender de um fator externo. Pelo menos essa é uma definição que existe, enquanto a alegria ela nasce de dentro. Ela é um estado da alma independente da situação que nós estejamos passando. Então a alegria é uma função muito importante. Isso me faz lembrar de Baquira, Santa Baquira, foi canonizada pela Igreja Católica. Ela sofreu muito na África, viu os pais serem crucificados na África, crucificados mesmo, e perdeu todos os familiares e as pessoas que conviviam com ela, os amigos na aldeia. Foi escravizada ainda quando menina, foi levada para a Europa, teve que trabalhar forçada, enfrentou uma situação de uma pandemia muito difícil na cidade, no vilarejo onde ela estava na Europa, morreu muita gente, enfrentou uma família complicadíssima, onde o chefe da família tinha outras intenções com ela e causava problema contra ela. Ela entrou na igreja católica, no convento, ele tentou tirar ela lá de dentro, e então ela realmente foi uma vida de renúncia, de trabalho, e ela só sofreu muito. Então tinha a filha lá da família que ela cuidava, a menina tinha de tudo, mas era muito mimada e vivia reclamando da vida. E a menina um dia falou para ela: poxa, você perdeu os seus familiares, foram crucificados, sofre tanto, não tem nada, trabalha como escrava, e você não reclama de nada, né? Você não tem sorte. Aí ela falou para ela: não, eu sou muito sortuda, Deus me abençoa o tempo todo, tudo que acontece comigo é sorte, tudo é ensinamento, porque eu tenho uma alegria muito grande que vem dentro de mim, que me faz superar tudo, até as tristezas do passado, e eu sei onde isso vai culminar de uma forma muito linda. Então a Santa Baqueira é um exemplo, até legal vocês verem esse filme, dessa coragem, dessa força, dessa consciência, dessa intuição, que vem certamente de um espírito que já atravessou muitas encarnações e construiu muita coisa boa. E Maria de Nazaré, pelo que a gente vai ver hoje nos estudos aqui de Pastorino, ela é aquele espírito que tem uma consciência tão profunda, tão fundamental da sua trajetória, que ela vai apresentar agora, nessa continuidade da visita a Isabel, essa noção, essa lucidez espiritual que fez com que Maria de Nazaré fosse um espírito único no colegiado do Cristo e nos trouxe uma noção de ensinamento, de coerência espiritual tamanha que só o futuro mesmo vai conseguir nos provar e nos mostrar a profundidade do pensamento e do sentimento da nossa querida mãe Maria de Nazaré. E a gente então continua nossos estudos da visita a Isabel. A gente viu no começo então que Maria ela recebe o anúncio do anjo, ela também recebe nesse anúncio do anjo que ela vai ficar grávida do Espírito de Jesus, também fica sabendo através do próprio anjo que Isabel já estava grávida, então ela vai visitar Isabel, vai visitar a prima. Então nós vimos isso no estudo passado. Então a gente vê que Maria visita Isabel, sua prima, que igualmente estava grávida como ela. Então os evangelistas eles não revelaram como ela se dirigiu para lá. Se foi sozinha, se foi acompanhada, não é o caso. Mas era uma viagem de 4 dias, mais ou menos, e Maria sobe uma montanha, porque Isabel ficava numa região montanhosa, a casa de Isabel. Também eles não mencionam se houve repercussões na sociedade onde ela vivia por causa da viagem que ela vai empreender. Então ela viaja e vai. Então quais foram as repercussões? Se alguém acompanhou, se alguém reclamou dela aí, aquela coisa toda, também os evangelistas não mencionam esse ponto. O que mostra que nesse pormenor aqui, eu acredito seriamente que Maria, por ser um espírito muito leve, de uma moral muito elevada, irresistível a qualquer espírito inferior, ela não teria nenhuma dificuldade para se dirigir até a casa da sua prima Isabel. E essa viagem ela foi feita como? Fisicamente ou espiritualmente? Também não sabemos. Pode ter sido então um fenômeno de ubiquidade, de dupla vista. Maria pode ter se teletransportado para lá numa facilidade muito grande. Foi fisicamente? Não é o caso aqui. Mas certamente ela nos deixa um pouquinho, que digamos assim, com a pulga atrás da orelha. E aí continua.
Quando Maria chega na casa de Isabel, ela adentra a casa de Isabel, por antecipação, a criança que está no útero de Isabel, ela reconhece a presença do Senhor já no útero de Maria e dá saltos de alegria. E Isabel, ela comenta esse fato, ela diz esse fato. Quer dizer, antes de Maria entrar, a criança já estava dando salto de alegrias. Então já temos aí um fenômeno mediúnico muito importante de nós analisarmos. E nós vimos então que Isabel, ela reconhece, ela fala, olha, meu filho deu saltos de alegrias, porque o Senhor do meu filho veio visitá-lo. Como é que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Então, quando ela fala como é que a mãe do meu Senhor, quando Isabel profere essa frase, como é que a mãe do meu Senhor veio me visitar, na verdade, quem está falando, aí lembra-se que no estudo passado, nós vimos que Isabel fala isso inspirada e direcionada por um espírito. Ela fala isso direcionada por uma voz. Ela fala isso direcionada por um fenômeno mediúnico. E aí Pastor Nilo vai dizer o seguinte: quem era o espírito mais próximo de Isabel e mais tinha contato de ressonância com Isabel era o próprio João Batista, ali Elias, no útero de Isabel, e ele vai dar essa mensagem. Como é que a mãe do meu Senhor, quer dizer, que reconhece que o Senhor dele, João Batista, era Jesus, que estava no útero de Maria, vem me visitar. Ou seja, um motivo de muita alegria, de muita satisfação. E aí, então nós temos aí um fato interessante. João Batista, um espírito muito consciente, lúcido, que não precisava ficar inconsciente durante o processo da reencarnação no útero para poder reencarnar, mas de forma lúcida, ele então revela, ele pode falar através de Isabel. Olha que coisa bonita, olha que coisa linda. Alguns escritores, inclusive da Igreja Católica, alguns ali do patronato da Igreja Católica, vão mencionar esse espírito adulto, esse espírito lúcido. E aí a gente continua, né? Isabel fala sobre o impulso mediúnico. Um espírito fala por ela. Quem seria? De acordo com o Pastorino, como a gente viu no estudo passado, o próprio João Batista, em processo de reencarnação, mais desperto, lúcido, através do fenômeno da psicofonia com a mãe dele, vai falar essa frase, reconhecendo a presença do Cristo no útero de Maria. Então nós temos aí um fenômeno mediúnico maravilhoso, um fenômeno mediúnico espiritual lindo, que vai se processar não só apenas no campo físico da existência, mas também no campo mental, no campo espiritual também. E aí vamos continuar os nossos estudos. Nós agora vamos entrar nos próximos versículos, que vai de 46 a 56, continuando a visita de Maria. Antes Isabel falou bastante, fez a saudação, recebeu Maria de Nazaré naquela surpresa amorosa, gostosa. Agora nós vamos ver Maria falando. Vamos ver qual é o recado que ela vai dar para Isabel e, de certa forma, um recado para toda a humanidade. E esse recado, conhecido como Magnificat, ele vai ficar no coração durante muito tempo de todos nós, que vai revelar a grandeza do nosso ser, do nosso espírito, do nosso Pai maior e das ações de Deus a nosso favor na lei, na nossa evolução. E aí Maria vai dizer assim: e disse Maria, minha alma engrandece o Senhor. Então ela está falando um poema. Olha que coisa bela. Pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. E ela continua: porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava, pois de hora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E aí continua Maria: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração, depôs os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. E encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou cerca de 3 meses com ela, depois voltou para sua casa. O mais impressionante desse Magnificat é o seguinte: Maria vai dizer isso aos 12 anos de idade, 12, 13 anos, provavelmente quando ela recebe a anunciação, imediatamente ela já fica grávida desse espírito que é Jesus. E ela vai dizer coisas que no mínimo são um pouco intrigantes. Primeiro, que nós já podemos analisar, ela falando o seguinte: o Senhor fez grandes coisas por essa sua escrava, por essa sua serva. Interessante que Maria era muito novinha.
E ele já tinha feito grandes coisas por ela. E ele vai dizer mais adiante o seguinte: vai dizer que dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, socorreu Israel e ainda modificou completamente toda a estrutura que ela está falando. Então veja bem, em que momento, é por isso que nós temos que prestar atenção nos estudos, em que momento nós vimos, por exemplo, Deus fazer essas coisas por Israel? Libertar Israel, despedir os ricos, os poderosos, alimentar os famintos. Que momento exatamente nós vimos isso? Se a gente olhar para Israel, para a Palestina daquela época, a gente tinha uma Israel dominada pelos romanos, o povo revoltado, os ricos dominando, os publicanos cobrando impostos, Herodes no comando, Roma no comando. Quando é que nós vimos isso? Será que Maria estava falando dessas coisas materiais? Olha a lucidez de um espírito que vai muito adiante, que transcende o tempo e o espaço. E aí Pastorino vai começar a explicar cada detalhe desse Magnificat para a gente. Que não é apenas um poema para a gente ficar adorando, babando, emocionalmente babando. Não, é um poema que define uma regra de trabalho, de inclusão espiritual do nosso ser num processo de santificação, ou seja, de nos tornarmos saudáveis para podermos atuar na obra da criação, na obra do Pai. E aí, esse estudo do Magnificat é maravilhoso. Então vamos lá, vamos adiantarmos nele. Então o Pastorino vai dizer o seguinte, já lá na página 45 do Sabedoria do Evangelho, volume 1. Em resposta a Isabel, Maria entoou um cântico maravilhoso, que muito nos ensina, conhecidíssimo em toda a cristandade por sua primeira palavra latina, o Magnificat. Então, esse poema é conhecidíssimo. E desse Magnificat, inclusive, e de outras coisas também, vão surgir, vão compor a Ave Maria, uma série de coisas assim, né? Todo o cântico reproduz pensamento do Velho Testamento, sobretudo os Salmos. Então o pastor está dizendo o seguinte, olha, esse cântico não é novo. Maria pega muita coisa também de alguns pensamentos do Velho Testamento. Quer dizer o seguinte, ela conhecia, já novinha, ela conhecia muito do Velho Testamento. Todavia, ela compõe o Magnificat de uma forma, de uma estrutura toda dela, que vem do subconsciente dela. Ela aproveita algumas coisas de alguns poemas. Ela não fala exatamente igual, mas ela aproveita e ela compõe. Ela faz uma composição de vários pedaços, então, de poemas que vêm lá do Velho Testamento. Então, o que nós notamos com isso é o seguinte: a capacidade dos espíritos superiores de aproveitar o que já existe à disposição para utilizar como ensinamento para o futuro também. E para o agora, claro. Logo no primeiro versículo, temos preciosa lição. Minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Então, olha só, Maria está falando em alma e está falando em espírito. Ela faz uma distinção. Minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Então, evidentemente, claro que Deus é o nosso Salvador, é o responsável pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, embora a gente tenha a nossa participação, mas toda a energia, toda a sabedoria, todo o amor, toda a substância, toda a essência vem do Pai, vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo que nós usamos com responsabilidade em prol do nosso crescimento e da nossa evolução vem de Deus. Então, portanto, Deus é o nosso Salvador. Claro que é, sem dúvida nenhuma. Isso nós temos que ter muito claro. Embora se diga que fora da caridade não há salvação, mas até a caridade é um elemento divino. É um amor da sabedoria do Pai. É a ação encadeada do processo de salvação, de redenção, onde uma criatura auxilia a outra na evolução, e esse processo de encadeamento só funciona porque no âmago dele existe o amor e a sabedoria de Deus. Portanto, a salvação é divina, sim. Isso é muito bom. E Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Temos, portanto, continua Pastorino, nítida distinção entre alma, que significa psique, e o espírito, que significa pneuma. Então, Pastorino usou dois termos em grego, que eu não sei ler, me perdoem, mas estão aí. Ele já pega a psique de um lado, a alma, e o espírito, que significa pneuma. Ele está fazendo uma separação. Maria faz essa separação entre alma e espírito, já no Magnificat que ela fala. Que Paulo também distingue de acordo com a filosofia platônica. Por exemplo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, quando suplica a Deus que nos santifique o espírito, quer dizer, a pneuma, e a alma, a psique, e o corpo, o soma.
Então, uma separação entre a alma, ou espírito, e a psique, e o corpo, que é o soma. Então, a alma seria psique, psiquismo. O espírito seria, então, a pneuma. A pneuma significa o seguinte: quando você enche um pneu, tem um ar lá dentro. Então, a pneuma significa a essência. Tá certo? O espírito, a alma, a psique, o corpo, o soma, o resultado disso aí. Na filosofia paulina, a psique é o princípio das emoções sensíveis, o que hoje chamamos corpo astral ou perispírito, isto é, o princípio, agente, o eu da personalidade. Então a psique, ela na verdade é o corpo astral ou perispírito, é o princípio que preenche o soma, que é o corpo. Olha que a gente estudou isso lá no início de Pastorino, e agora ele está trazendo de uma forma diferente. De acordo com a filosofia paulina, a ideia já elevadíssima de Maria de Nazaré, que embora não tivesse muita cultura terrena, dado a idade dela, muito mocinha, mas tinha uma cultura espiritual lúcida, muito grande. E, quer dizer, esse perispírito, ele é o agente do eu, da personalidade. Ele é o agente que está por trás da personagem. Então a pneuma é o elemento espiritual, ou o eu consciencial da individualidade, está dizendo Pastorino. Lá em Hebreus 4,12, também lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra dividindo até os nervos e as ligações da alma com o espírito, discernindo as disposições e os pensamentos do coração. Quer dizer o seguinte: a palavra de Deus, o verbo divino, a força divina, o pensamento divino, ela pode separar a alma do corpo físico pelo processo da desencarnação. Ficou claro? E pode retornar no processo da encarnação. E muitas religiões, muitas filosofias, para negar o processo da reencarnação, dizem assim: o que Deus uniu, quer dizer, a alma e o corpo, o homem não separa, mas Deus separa pelo processo da desencarnação. E esse é um processo que acontece sempre na nossa evolução. Então está aqui claro lá em Hebreus isso. Está lá, a reencarnação, ela está clara em tudo que é lugar no Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento, eu já falei, ele tem muito mais anuência à reencarnação do que o próprio Novo Testamento. É impressionante. O Novo Testamento, ele vem clarear a nossa evolução, nosso processo de evolução mais adiantado de uma forma mais fluídica, buscando a consciência. O Velho Testamento está cheio de inserção lá. Maravilhoso, é impressionante. Vamos continuar? Há ainda outros traços escriturísticos que confirmam esse ponto de vista. Louvai o espírito e almas dos justos. Quer dizer, está lá em Daniel 3,86. Em sua mão está a alma de todos os vivos e o espírito de todos os homens. Está lá em Jó 12,12. Se há o corpo psíquico de alma, há também o corpo espiritual de espírito, que lá isso já é Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios 15,44. Paulo de Tarso definindo, o corpo físico também é um corpo espiritual. O homem de alma e o de espírito. Agora ele está separando o homem de alma e de espírito. Está falando da pneuma e está falando da psique, que é o corpo astral, que é a sede da psique. Está lá também na segunda carta aos Coríntios, a primeira, perdão. E aí acho que aí tem um errinho aí de grafia, mas está lá no... Não, está certo, no segundo capítulo, versículo 12 a 15, de Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios. Estes são os que se separam a si mesmo, que tem alma, mas não tem espírito. Judas 19, que isso aí, ó, são os que se separam a si mesmo. Tem alma, mas não tem espírito. Isso é um estudo que nós vamos ver surpreendente. Lá na frente ainda a gente vai ver esse estudo aqui. Tem alma, mas não tem espírito. Quer dizer, tem psique, mas não tem pneuma. O que significa isso? O que representa isso? Vamos lá na frente. Lá na frente a gente vai ver isso tudo, mas não é nesse slide ainda. Tá bom? Não é nessa aula ainda. Vamos continuar. Maria, pois, com toda a clareza filosófica, podia não ter cultura, mas era sábia. Aí que o Pastorino coloca pra gente. Foi daí que eu falei isso. Emprega corretamente os tempos dos verbos e afirma: minha alma, quer dizer, a minha personalidade. Agora a tradução de Pastorino. A minha alma, a minha personalidade. Engrandece no presente do indicativo. A palavra grega, o Senhor. Porque meu espírito, ou seja, a minha individualidade, se alegrou no Ariosto agora, né? Em Deus, meu Salvador. Então Maria está fazendo uma distinção muito grande. Minha personalidade, essa personalidade encarnada,
que tem o amplexo da minha alma, da minha psique, e que determina essa minha personagem que está cumprindo uma missão nessa reencarnação, ela se engrandece no Senhor, no presente. Ela está engrandecida demais. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alegra em Deus, que é a minha essência. E alegrar-se é uma coisa divina. Alegrar-se é uma coisa que vem de Deus, que vem do Pai. Então Maria, de uma forma muito lúcida, muito clara, ela está colocando no presente, ou seja, de uma forma assim contundente, permanente, se alegra, não se alegrou e vai continuar alegrando, está sempre alegre, é uma constante, atemporal. Então ela, de certa forma, faz um reconhecimento completo no ser dela de toda essa alegria que ela, digamos, está emanando de si, que é uma constante, que não é passageira e que vai continuar sempre no coração do Maria. Por isso que ela vai ser sempre bem-aventurada. E aí continua. A razão da alegria é um prêmio recebido pela descida do grande Espírito em seu ventre. Claro, isso é um prêmio maravilhoso. Poder participar da obra do Cristo de uma maneira como essa é um prêmio realmente fantástico. Ainda que no ambiente do fenômeno, passageiro, no tempo e no espaço, numa reencarnação material, aquele momento é importantíssimo. Eu sei que as coisas são passageiras, mas são presentes do Pai. São presentes de Deus. O Emmanuel, uma vez, através de uma psicografia do Chico Xavier, ele falou: nós temos muito tempo. Vamos viver a eternidade, para sempre. Mas nem sempre é questão de tempo, é questão de oportunidade. Então as oportunidades também devem ser bem aproveitadas. Elas podem não retornar da mesma maneira. E quem assistiu o Nosso Lar, tem um momento lá, está lá no livro também, Nosso Lar, mas tem um momento lá em que o Emmanuel ele fala de uma reencarnação dele, né, que ele foi um centurião, e ele então pergunta, ele pergunta ali naquela explanação dele, quanto tempo é necessário para reconstituir 2 segundos de uma existência, de uma oportunidade que eu tive, quando eu tive na presença do Cristo. Quanto tempo eu vou precisar para reconstruir esses 2 segundos? Quanto tempo nós vamos precisar para reconstruir o encontro com aquele que nós amamos, que demandaram uma vida maior, numa condição melhor? Então, quer dizer, é muito importante a questão da oportunidade, sim. Não é só questão de tempo, é como eu uso a oportunidade. Então, continua em seu ventre, manifestação espontânea de humildade verdadeira. Então, Maria, ela manifesta essa humildade, mas transfere toda a benevolência à graça divina, que baixou seus olhos à pequenez de sua escrava, e de tal forma a exaltou. Aí continua o pastoreio. Que todas as gerações a denominarão bem-aventurada. Então, olha só o que o pastoreio vai dizer agora. Ela mesma, porém, não se diz humilde. Quem se julga humilde revela o orgulho, a vaidade de se julgar virtuoso. Mas apenas pequena, sem valia. Conforme está lá no Salmo 31,7, que diz: vibrarei de alegria e gozo por causa de tua bondade, pois olhaste minha miséria. Quer dizer, ela vai deixar de reconhecer que é bem-aventurada, ela não vai deixar de reconhecer que o Senhor olhou para ela de forma especial, ela não vai deixar de reconhecer que está cumprindo uma grande missão, e também não deixou de reconhecer que é muito pequena, que é uma escrava do Pai, ou seja, que segue o Pai, que segue a vontade do Pai. Então, ela não fica falando que é humilde, não fica falando de humildade, não fica falando de paciência, não fica com esse discurso. Porque o espírito superior sabe que é humilde. Ele não precisa ficar fazendo o discurso, olha que ficamos falando, tem que ser humilde, tem que deixar a vaidade de lado, blá blá blá, blá, blá. A gente é que fica nessa. Não? E aí continua a pastorina no estudo hoje. Porque o poderoso, essa palavra em grego, me fez grandes coisas. E aí Pastorino vai dizer assim: era habitual ser designada a divindade por um de seus atributos. Então, quer dizer, lá na Palestina naquela época, e até hoje também pelo judaísmo, muito se refere à divindade, ao Pai pelo atributo. Então eu posso referir a Deus, o grandioso, o amoroso, o sábio, o felicitador, o salvador. Então eu posso, o todo-poderoso, o Senhor da vida. Eu posso mencionar Deus por um dos seus atributos. E, no entanto, o grande Espírito, o grande arquiteto do universo, como for. Estou me referenciando ao Pai por um de seus atributos. Não é problema nenhum isso.
É importante que a gente referencie com o coração sempre. Então, usar um desses termos era normal também naquela época. Então, quando ela fala o porquê o poderoso, o todo-poderoso, e ela não fala nem o porquê o todo-poderoso, que senão ela poderia estar dizendo que existisse alguma coisa mais poderosa, não, mas o poderoso, absoluto, de uma forma completa. Então, ela nem usou a palavra todo antes. O poderoso, absoluto. Outro motivo de louvor, vai dizer pastoreiro. Deus exerce sua misericórdia nas sucessivas encarnações dos que o temem, ou seja, dos que são fiéis à sua lei e o servem. Então quer dizer o seguinte, a palavra temer está lá muito no Velho Testamento e é usado muito pelos evangélicos, pelos crentes hoje. Ela na verdade tem um significado daquele que segue a lei do Pai. Usa a palavra temer porque era uma forma de se expressar, como se estivesse temendo a lei. E por que fala a palavra temer a lei? Porque naquela época a personagem era muito, digamos, incisiva. E o homem, ele tinha que ser, digamos assim, doutrinado pelo medo da lei. Então a ideia de céu e inferno tinha que ser muito clara. Faz o bem e vai para o céu, faz o mal vai para o inferno. Então temer a lei, temer a justiça divina, era o que entrava na pneuma, ou seja, no psiquismo da personagem encarnada. E muito de seguir a lei, muito de seguir a Deus, muito de colocar em prática o ensinamento divino vinha mais do temor do que do amor, da consciência. Então a palavra temor, temer, era muito usada e ainda é muito usada por religiões, sobretudo dentro da necessidade dos espíritos que precisam desse tipo de abordagem para poder caminhar e não se veredar pela senda do erro de forma descabida, descarregada num precipício. Então serve, funciona também. E aí continua. Leia-se, por exemplo, o Salmo 103:17, ou melhor, lá no Deuteronômio 7:9, onde está: Yahvé mantém sua misericórdia aos que o amam e lhe cumprem seus ensinamentos até 1000 gerações. Agora grava esse 1000 gerações aí, Pastorino falou de encarnações sucessivas lá na frente. Tá bom? E aí vai continuar. Claramente entendemos que se trata de 1000 no sentido de muitas encarnações do próprio, e não se refere absolutamente a filhos, netos, etc. E antigamente, quando se falava aí, vai me abençoar por muitas gerações, a gente fica pensando naquelas gerações que vão vir depois de mim, que são outros seres que vão nascer na Terra, 1000 encarnações, 1000 gerações. Mas não, 1000 encarnações, 1000 gerações desse mesmo Espírito, desse Espírito que segue o Pai. Ou seja, 1000 é um número muito grande, eterno. É um número, quando se fala em número grande assim, significa muitas encarnações, muitas gerações. E não está se falando unicamente em encarnações no plano da matéria. Está se falando em sucessões de oportunidades, em condições diferenciadas que podem acontecer em encarnações no plano mental e espiritual, de acordo com a evolução que o espírito vai galgando. Então é claro que um espírito que segue a lei, claro que um espírito que através do amor, da sabedoria, coloca a sua prática de vida, vai evidentemente se coligar mais à lei sistêmica e vai ser defendido pela lei sistêmica, pela lei do amor. Ele vai usar menos a sua força individual para se defender, para crescer, vai cada vez mais buscar a força do Pai, cada vez mais a vontade do Pai, cada vez mais a espiritualidade, sobrepondo todo o seu egoísmo, toda a sua soberba pela questão espiritual. E aí, claro que ele tem um sistema, tem a lei do Pai, a vontade do Pai atuando a favor dele. Não atuando a favor dele para fazer o que ele quer em soberba, mas atuando porque a vontade do Pai está escoando por ele plenamente, porque ele está se tornando um espírito cada vez mais purificado. E aí ele continua, claro, então, não se trata de filhos e netos que vão vir, se trata do próprio espírito. Tanto assim que, no versículo seguinte, se acrescenta: retribuir diretamente aos que o odeiam. Não retornará o pago ao que o odeia. Retribuirá diretamente. Então quer dizer o seguinte: se você odiar, pode dizer, aqui vamos definir se odiar. Significa que não segue a lei do Pai. Que não segue a lei do amor, da sabedoria. Não segue a vontade do Pai, em outras formas, renega, repudia tudo que vem do amor, tudo que vem da sabedoria, como eu dissesse, odiar. E aí, odiar significa o egoísmo em querer se dar bem e transmitir um pensamento antagônico, um sentimento antagônico contra o próximo. Então, não está na lei da simetria do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, estaria, digamos assim, odiando. E aí, para quem vai retornar isso? Para o espírito que está odiando ou para todas as suas gerações?
que nem sempre estão odiando. Não faria sentido, não seria justo, não estaria na justiça do Pai. Então é claro, está muito claro aqui nesses 2 versículos que o Espírito que ama Deus, que segue a tua lei, que aplica a sua lei, claro, por muitas gerações, ou seja, na sua evolução, vai estar sempre prevalecido, vai estar sempre ambientado pela vontade do Pai. E aquele que não o segue, claro, por muitas gerações, enquanto ele escolher continuar nessa, ele vai estar contra a lei e a lei vai estar trabalhando para corrigir ele o tempo todo através de corrigendas e dificuldades para que ele possa evoluir. E então, logo só pode tratar-se de 1000 renascimentos da própria criatura que o ama e o teme, e lhe cumpre os mandamentos. Então Maria de Nazaré, no seu Magnificat, também aproveita para esclarecer de forma muito clara a questão da reencarnação, da preexistência do Espírito, do patrimônio que ele adquiriu em toda a sua evolução encarnatória. Maria também deixa isso muito claro já no Magnificat. E ela faz isso de uma forma muito linda, muito sábia. E continua. Continua Maria. Deus dispersa pela força de seu braço, ou seja, repetição de um eufemismo lá do Salmo 119, 16, que os que têm pensamentos soberbos no coração. Quer dizer, Deus dispersa com a força do seu braço. E aí o que significa? Conforme verificamos, mais uma vez, vai dizer Pastorino, o coração é a sede do pensamento. Ó, a soberba está onde? O ódio, o rancor está onde? Está na sede. Onde é a sede? É o corpo astral. Olha que coisa interessante. Não é o corpo físico. O corpo físico é só uma projeção, um soma. Depende do sentimento, da emoção, da emoção, ela está no corpo astral. E aí vai dizer o seguinte, que os que têm pensamentos soberbos no coração. Conforme verificamos mais uma vez, o coração é a sede dos pensamentos. Realmente, sendo Deus a humildade máxima, os orgulhosos jamais podem sintonizar com as suas vibrações. Olha só, o Pastorino está dizendo o seguinte, não é vir o braço de Deus e dar uma cacetada, fazer justiça de forma violenta, não é. Simplesmente um indivíduo soberbo, que guarda a soberba no teu coração, que ainda não entendeu a grandiosidade de Deus no seu coração e acha que ele é o centro do universo, ele está desligado por via de sintonia do Pai. Não consegue se sintonizar. Está claro isso. Essa já é o grande pagamento. Já é grande, vai ficar reencarnando na dor, no sofrimento, vai ficar reencarnando num repeteco de mesmice. Aí vai, desencarna, volta para a Terra, continua procurando as mesmas coisas, só prazer material, só soberba, só orgulho, só competição. E no meio disso tudo acaba enfrentando dificuldades, dor e sofrimento que elas vêm depois. E aí desencarna, volta para a Terra continuando na mesma. Está fora de vibração. E aí é obrigado, às vezes, a reencarnar lá numa Índia para começar a entender a ideia da religião, do Pai, de Deus, numa encarnação mais dura ainda, porque sintonicamente está desligado do Pai. Isso já é uma grande punição. Aí continua, daí dizer-se mediante uma imagem, Deus não ama os orgulhosos, quer dizer, faz uma imagem, quer dizer, ele não consegue, não é que Deus não nos ama, ele não consegue amar um orgulho passageiro, ele não consegue amar aquilo que está fora da sua vibração, não porque ele não ama, ele ama, mas o ser que odeia não percebe a ação vibratória desse amor de forma clara, ele não consegue se dar conta disso. E aí é como se ele estivesse, é como se Deus não o amasse. Para ele é como se Deus não o amasse. E aí ele vai declarar que Deus não existe, vai dizer que Deus abandonou esse mundo, que Deus é mau. Não consegue perceber a sabedoria de Deus, a lei de Deus funcionando nas coisas da vida. Isso está lá também em Reis 2, 3 e também em Jó 38, 15. Aí vamos continuar aqui o nosso estudo. E prossegue, fez descer os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Também está lá em Deus. Em Reis, está lá no Eclesiástico, no Salmo, em Jó também. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios ricos. Também está lá em Salmos. Olha que interessante. Vamos ver o que significa bem. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Vamos entender. Agora vamos lá. Pastorino, agora ele vai chamar a atenção para um ciclo reencarnatório. Olha que interessante. Queremos mais uma vez chamar a atenção para a afirmação clara, embora implícita, das vidas sucessivas ou reencarnações.
Raciocinando diante dos fatos, verificamos que numa mesma existência os poderosos raramente perdem seus tronos. Difícil, às vezes perdem, às vezes não. E os humildes não são exaltados. Da mesma forma que os famintos muitos dificilmente enriquecem, e pouquíssimos são os ricos que perdem a fortuna. Numa mesma encarnação é difícil isso acontecer. Raramente acontece. Acontece, mas não é tanto. Aí vai dizer, pastor, ora, as afirmativas de Maria e dos demais textos supracitados do Velho Testamento apresentam esses fatos como normais e habituais. Os poderosos caem e os famintos são exaltados e alimentados. É o que Maria fala, e não está de acordo com o que a gente vê nas encarnações. Aí o pastor está chamando atenção para uma coisa. Ó. Olha o que ele vai dizer. Então concluímos que se referem às vidas sucessivas. Quando Maria está falando que despede os ricos, os soberbos, e alimenta os famintos, Maria já está falando da reencarnação, das vidas sucessivas, que já vem acontecendo há muito tempo na evolução. Papel muda de figura, meu irmão. A coisa muda. E está dizendo, então concluímos que se refere às vidas sucessivas. Quem teve um trono numa existência pode regressar à Terra na vida seguinte em posição humilde e vice-versa. Então a coisa está acontecendo. Quem transcorreu uma existência a lutar contra a fome, voltará na seguinte cheio de bens. Quer dizer, na seguinte pode ser duas à frente, etc. Mas os ricos serão despedidos, quer dizer, da vida espiritual para a terra, vazios de bens. Os ricos de soberba. Os ricos só procuraram bens materiais, por interesse material, prazer, etc. Esta é a única interpretação que podemos dar às palavras citadas. Se o não fizermos, verificaremos que os fatos reais que observamos todos os dias desmentem as afirmativas categóricas das Sagradas Escrituras. Então o pastor está dizendo assim, ou você vai pela reencarnação entendendo essa alternância entre rico e pobre, saudável, doente, famoso, anônimo, tudo isso. Ou você vai ter que afirmar que as Escrituras estão erradas e Maria de Nazaré também está errada. Maria cita a seguir a manifestação da misericórdia de Yahvé para com Jacó. Jacó, agora representando Israel. Você sabe por que Jacó significa Israel? Ou Jacob? Israel é aquele que luta com Deus. Israel significa aquele que luta com Deus. Está lutando com Deus, contra, às vezes ao lado, etc. Esse é o significado da palavra Jacó. Israel. Quem viu aí a novela, a Gênesis, ou mesmo já leu a Gênesis, já leu a Bíblia, o Velho Testamento, vai ver um momento lá que Jacó, nas suas reflexões, quase desistindo de adorar a Deus, reclamando, etc. das dificuldades, etc. aparece lá um anjo muito superior e esse anjo seria Deus e ele fica o dia todo lutando com Deus. Interessante. Aí o anjo dá o nome dele de Israel, ou seja, aquele que luta com Deus, e aí a sucessão vai virar o país de Israel. E aí continua, segunda promessa feita por Abraão. Anotemos que a esposa de Abraão, senhoras, era Sara, e a seu respeito, diz a Cabala, fica sabendo que Sara, Ana e Sumita, e a viúva de Sarepta, cada uma delas possui por seu turno a alma de Eva. Então quer dizer o seguinte, nós também temos aí uma alusão também à questão da alternância da alma de um espírito que pode estar reencarnando através dessas personagens aí. Seria Eva? Não sei. Está lá na Cabala falando isso, que é um estudo elevadíssimo do judaísmo. E Pastorino nos traz aí em Sabedoria do Evangelho. E aí continuamos. E o evangelista, por que o evangelista? Porque só quem está narrando esse início aí é Lucas. Lucas entrevistou Maria de Nazaré, eu gosto de lembrar disso, entrevistou João, então ele falou muito, ele viu muito sobre a questão do nascimento de Jesus, dos fatos que aconteceram, então ele escreve esse início do Novo Testamento, ele traz isso muito bem, embora tenha sido aquele evangelista que não esteve presente com Jesus. Então ele esteve presente com Paulo de Tarso, com Maria de Nazaré, com alguns outros apóstolos, esteve presente com João, mas não com Jesus. Mas ele é o único que vai falar do nascimento de Jesus, porque ele vai entrevistar Maria, ele quis saber esses pormenores. Isso foi muito bom. E João deixa ele fazer essa parte. João estava lá cuidando de Maria, cuidou de Maria até o fim da vida dela, mas não é ele que vai escrever essa parte, quem vai escrever é Lucas. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu objetivo no colegiado do Cristo, nós também temos, cada um de nós. E o evangelista encerra o episódio com a notícia de que Maria ficou cerca de 3 meses.
É isso que o evangelista fala, com Isabel, regressando depois para sua casa. E aí Pastorino vai dizer, embora Lucas narre o episódio do nascimento de João após ter dado notícia do regresso de Maria, é de supor-se que ela tenha permanecido ao lado da parenta até depois do nascimento de João. Quando lá chegou, já estava no 6º mês. E lá ficou cerca de 3 meses. Certamente não sairia às vésperas do grande evento. Então, Pastorino acha que Maria ficou até o nascimento de João, embora Lucas fala que ela, 3 meses depois, tenha regressado à sua casa. Mas se 3 meses, completaria 9 meses. Então, é bem provável que Maria tenha ficado um pouquinho mais. Quer dizer, após 3 meses, ela retorna à sua casa. Ela acompanhou, sim, o nascimento de João, e aí depois ela retorna à sua casa. Ela era mais jovem que Isabel, lembra da condição de Isabel, que era uma senhora, que era estéril, que ela e Zacarias eram um casal de idade bastante avançado e conseguem ter um filho. Então, claro que Maria fica para ajudar a prima no nascimento de João Batista. Mas o procedimento é típico desse evangelista, terminar um episódio antes de começar o outro. Por exemplo, falará da prisão de Batista, lá no capítulo 13, 19 e 20, antes de começar a narrativa do batismo em 13, 21, 22. Capítulo 13, 21, 22. Então, o que o pastor está dizendo? Está dizendo assim, Lucas, ele costumava, antes de terminar um episódio, já mencionar que vai ter um próximo episódio. Então era uma característica de Lucas. Por isso que ele fala, após 3 meses, voltou para casa. Já vai emendar, evidentemente, os processos que vão anteceder o nascimento de Jesus. Aí vem, evidentemente, José, que vai aceitar Maria, aquela coisa toda. Nota-se que Maria regressou para sua casa e não para a casa de José. Isto porque a essa época ainda não estava casada. Ela ainda não estava noiva de José, então ela volta para a casa dela. Então, vamos na interpretação profunda para o Espírito. Então, sobre o aspecto profundo, aprendemos que a intuição, que significa Maria nesse caso, glorifica o Senhor pela descida de sua graça, convicta da pequenez de sua realidade subjetiva, quer dizer, da realidade dela encarnada e da realidade dela perante todo o Criador, perante toda a criação, né? Diante da magnificência divina em atender as criaturas. Então, Maria fala não só dela ter sido atendida, mas também de todas as criaturas, de todos os seus irmãos. Ela não fala só da sua missão, mas ela fala também de todo o processo de evolução, de reencarnação, que vai fazendo que entre as alternâncias de condições que os espíritos vão atravessando na Terra, eles vão evoluindo e vão ganhando espiritualidade. Então ela fala disso tudo no seu Magnificat. Inspirada pelo Eu Supremo, canta a alegria da próxima unificação com o Cristo interno. A manifestação cósmica da divindade. Então ela já está cantando essa alegria da manifestação cósmica no seu ser, que embora seja pequeno, embora seja muito humilde, é dentro dele que vai nascer o Cristo interno. E isso serve para toda a humanidade. É dentro dela que vai manifestar toda a grandiosidade do Pai. E isso serve para todos os espíritos encarnados e desencarnados. E aí ela continua. Estende o seu louvor pelos benefícios recebidos em vidas anteriores. Ela está falando de todas as vidas anteriores dela. Olha a lucidez dela. Assim como pela felicidade que fruirá nas porvindouras. Claro. Reconhece o passado, agradece o presente e reconhece a felicidade que vai vir no futuro. Relembra que só os humildes e pequenos receberão a aventura do encontro, do grande encontro, pois os ricos, cujo Deus é o dinheiro, né? Ou seja, o rico é o rico de terra, o rico de matéria, que vê em Deus, que vê na economia monetária o seu Deus, acredita que isso seja Deus, que a economia é o seu Deus, e os soberbos, cujo Deus é o próprio eu pequeno e transitório, ela está definindo bem. Os ricos que vê no dinheiro o seu Deus, e os soberbos que vê Deus o seu próprio eu, pequeno e transitório, que não entende a grandiosidade do universo, né? Não conseguem penetrar no recinto humilde e oculto do coração. Não conseguem fazer manifestar o Cristo interno, porque estão ligando a deuses fictícios, ou o dinheiro, ou a si próprio. É chamado câncer do século, que é a autolatria. E aí ele continua. E que só pode ser feito quando há renúncia total a tudo, inclusive ao eu personalístico. Então Maria consegue a manifestação desse Cristo interno, porque ela renuncia ao eu
personalístico e faz nascer o seu Cristo interno por todo o seu caminho evolutivo, tanto nas vidas passadas, agora recebendo o presente, a anunciação do Cristo interno nascendo dentro dela e a continuidade de toda a felicidade em toda a sua vida, em toda a eternidade que ela vai experimentar com o Cristo interno manifestado no seu coração. Olha que maravilha, que coisa linda. E aí ela continua. Maria permanece com Isabel, ajudando-a com a sua presença a realizar o mergulho. Isabel também precisava realizar o seu mergulho. E depois novamente se recolhe em seu íntimo, ou seja, regressa para a sua casa, para o seu nazierato. Lembram disso que nós falamos? A referência ao que significa Maria de Nazaré, que Maria de Nazaré não significa apenas Maria de uma vila, de uma cidade, mas sim de um estado espiritual elevadíssimo, mencionado por Moisés no Velho Testamento, para em meditação profunda aguardar o supremo acontecimento. Estamos falando então do nosso Cristo interno. E aí, a gente encerra o nosso estudo de hoje. Esse estudo me toca muito, sobretudo na questão da segunda fase. A primeira fase é linda, maravilhosa, num fenômeno mediúnico, num fenômeno espiritual de Isabel, de João Batista, recebendo a mãe do Senhor. E aí, de repente, vem Maria de Nazaré agora com essa resposta, construindo esse magnificar, aproveitando o Velho Testamento, as encarnações passadas, o presente e construindo o futuro, mostrando detalhes de que nós devemos prestar atenção para a nossa evolução. Lembre-se que no Evangelho nós estamos construindo o nosso ser no caminho do crescimento espiritual. E aí as personagens do Evangelho elas vêm nos demonstrar esse caminho claramente. E hoje, com esse magnificar, com essa explicação de Carlos Torres Pastorino, a gente pode avançar muito. Pelo menos no meu coração, que agora está batendo muito, sentindo a presença de nossa Mãe Maria em tudo. Ela que ainda coordena muito da evolução da Terra, juntamente com Jesus. E ela está mais, digamos assim, mais ainda ligada de forma profunda e intrínseca com o seu amor. E ela, nesse caminho, desse magnificar, ela continua atuando nas diretrizes do Cristo, nas diretrizes do amor, da cristandade. Quando eu falo cristandade espiritual, para que a gente possa continuar seguindo o nosso caminho de evolução e manifestando, aprendendo, construindo o nosso ser para que a gente possa atrair, por ressonância e por sintonia, a manifestação do nosso Cristo interno no nosso ser. Então, muita paz, beijo no coração, paz e fraternidade. Vamos encerrando o nosso estudo por aqui hoje, tá bom? Até o próximo.